Eu te peço, Pai, também por sabedoria nessa manhã, para poder comunicar aquilo que está no seu coração, de forma a alimentar, a limpar, a trazer vida àqueles que ouvem a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Bom dia. Obrigado, gente. Você já casou, Paulo? Você está fazendo o que no baixo? Abre o olho, Luizão. Mateus capítulo 18. Edlin com dedos de serrote. É um jogo de corda por culto. Se tiver algum fabricante de corda de violão que quiser patrocinar o Ed. Mateus 18, verso 1. Está dizendo assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta, ela foi repetida algumas vezes, né? Que existe, principalmente no homem, eu acho que tem um misto de um desejo divino no homem, de governo, porque afinal de contas, desde a criação, você tem o homem colocado como coroa da criação, aquele que vai dominar sobre a terra. Então existe um desejo de governo, um desejo de domínio, que foi maculado pelo pecado, foi sujo, foi estragado pelo pecado e pelas intenções de pecado, que fazem com que, por causa dessa corrupção, os homens busquem esse ser maior de uma maneira bem equivocada. E às vezes, né, por causa disso, essa é a origem de muito pecado, né? Quando você pensa, por exemplo, no dinheiro, no amor ao dinheiro sendo a raiz de todos os males, o que é o dinheiro senão a representação de poder? A representação de quem é o maior, né? Muitas pessoas não se importam tanto com o dinheiro, mas o que o dinheiro pode comprar. Existem pessoas que podem parecer generosas, mas na verdade você pode ser generoso, e aí por isso que Jesus vai ensinar em Mateus 6, né? Para você dar esmola com uma mão sem a outra saber. A ideia é que a sua oferta não seja um ponto de orgulho para você mesmo. Amém? Nem sempre aquele que ama o dinheiro, ama estar com o dinheiro. Ele ama que o dinheiro flua através dele. Nem sempre aquele que ama o dinheiro, ama as posses. Às vezes, ele pensa no poder que pode ser comprado com dinheiro, ou na influência que pode ser comprada com dinheiro. Amém? Então, o maior no reino dos céus. A pergunta, ela tem um quê de legítima, ela tem um ponto de legitimidade, Jesus responde ela. Se o desejo de ser maior, em si só, fosse pecaminoso, a resposta de Jesus seria diferente. Ele talvez responderia assim: aqui, para com esse negócio de querer ser o maior. Tira esse desejo do seu coração. Mas não, ele responde de uma outra forma. Que é a forma que vai purificar o desejo e vai colocar as coisas no seu equilíbrio. Verso 2, ele chama uma criança, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês, o quê? Se o quê, gente? Se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Já é uma afirmação
Forte pra caramba, né? Primeiro, antes de tudo, precisa da conversão. E a conversão vai fazer você entrar no reino. Sem a conversão do pensamento, do coração, nem no reino entra. Sem mudar essa maneira de pensar, sem higienizar essa maneira de pensar, nem no reino entra. E no verso 4 ele diz, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Tanto a conversão, quanto a manutenção e crescimento da humildade, é que fazem a gente se tornar maior no reino. E o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses sobre essa característica em Jesus. Porque ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou acima de todo nome. Então, existe um padrão bíblico muito claro. Quanto mais eu humilho a mim mesmo, quanto mais eu aceito a humilhação, quanto mais eu recebo, e não aceitar a humilhação não é simplesmente aceitar de maneira orgulhosa. É possível aceitar a humilhação de maneira orgulhosa. É possível ter orgulho da sua própria humilhação. Humilhar-se não é isso. Humilhar-se é receber essa humilhação como uma criança recebe. Como que uma criança recebe, por exemplo? Por que ele traz uma criança? Criança, via de regra, é altamente corrigível. Porque a criança sabe que ela não sabe de nada. Né? Se você tem uma criança pequenininha, que ela acha que sabe de tudo, eu vou te dizer uma coisa. Está precisando pregar o evangelho para essa criança. Porque, normalmente, a criança ela está aprendendo as coisas. Claro, ela pode ter um pouco mais geniosa, mas ela está aprendendo as coisas. Ela está acostumada que ela precisa aprender as coisas. Amém, gente? Amém. Ah, mas eu conheci uma criança... Então você vai discutir com Jesus que deu esse exemplo. Uma criança que não era humilde. Tá, então, quando você estiver de frente com ele, se tiver, você fala com ele. Com isso, Jesus traz um padrão bíblico neotestamentário, tanto de entrar no reino, como de crescer no reino. E que ele começa pelo arrependimento. Amém? Eu vou trazer bem os textos aqui, vai ser bem uma aulinha do Rema também. Vai em Mateus capítulo 3, verso 1. Veja que Jesus fala, eles perguntam, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus responde, em outro momento, em João, que o maior homem nascido de mulher, não maior no reino, mas o maior homem nascido de mulher, era um camarada chamado João Batista. Primo dele, 6 meses mais velho. Mateus 3:1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Quando João Batista é anunciado no Evangelho de Mateus, quando é falado sobre ele, é falado também a mensagem que ele carregava. Qual era a mensagem que João Batista carregava? Arrependam-se. Amém? Não adianta achar que vai ser algo no reino de Deus. Eu não estou dizendo na igreja. Não estou dizendo na igreja verbo da vida. Estou dizendo algo muito maior do que isso. No reino de Deus, para o Senhor, para Jesus Cristo, para a eternidade, não adianta achar que vai chegar num sucesso, vamos supor assim, né? Vamos dizer dessa forma. Para o Senhor, um sucesso segundo Deus, sem um pleno arrependimento. Por que eu digo pleno arrependimento? Porque talvez a gente pode acreditar como um senso comum e repetir algo que todo ser humano, arrependido ou não, fala. Todo mundo que é arrependido ou não arrependido sabe que erra. Amém? Você já viu alguma pessoa genuinamente falando, eu não erro? Eu falo isso às vezes. Mas obviamente é de brincadeira. Mas alguém que não admita erro, não creia que tem errado na vida, ninguém conhece, todo mundo sabe
que todo mundo erra. Mas existem duas posturas diferentes. Existe aquele que fala, todo mundo erra, o que eu posso fazer? E existe aquele que fala, eu errei. E eu não queria errar. Eu quero mudar. Amém. Reconhecer que errou não é arrependimento. Amém. Amém, gente? Falar, tudo bem, eu sei que eu errei, não é arrependimento. Arrependimento pressupõe uma mudança de rota e comportamento. Amém. Eu ainda estou nos fundamentos de Hebreus 6. O arrependimento de obras mortas, a palavra arrependimento ela vai estar ligada à mudança de rota, não reconhecimento de erro. Reconhecimento de erro, se isso fosse a salvação, não existiria ninguém que se perderia. Amém, gente? Se reconhecer que errou fosse o suficiente para alguém ser salvo, qualquer ateu seria salvo. Porque todo mundo sabe que erra, sabe que errou, e tem gente que, inclusive, confirma o erro como parte da identidade. Não, eu sou assim, eu sempre fui assim, meus pais são assim, meus irmãos são assim, meus vizinhos são assim. Todo mundo que eu conheço é assim. A gente é assim, a gente é terrível. Você já viu gente falando assim? Lá em casa a gente é terrível. Meu Deus, lá em casa a gente xinga, a gente briga, a gente bate um no outro. Depois a gente está todo mundo de novo, mas a gente é terrível. Aleluia. Reconhecer o quanto você é horrível, fique tranquilo. Ninguém precisa que você reconheça, até porque as pessoas costumam enxergar isso. E somente o reconhecer não muda nada, nem para ninguém, nem para o Senhor. Arrepender não é reconhecer que errou. Arrepender também não é se envergonhar do erro. Muitas pessoas se envergonham quando são descobertas no erro. Eu lembro quando eu dei aula em Boa Vista, capital de Roraima, eu conversei com um missionário que ele ia às tribos indígenas, e ele falou que, não sei se vocês sabem, que a história a lenda do boto na Amazônia, não sei se todo mundo sabe, eu falei isso aqui há muitos anos, então vou repetir. A lenda do boto na Amazônia, que o boto é tipo um golfinho, né? É um cetáceo lá que mora no rio, e que ele sai, se transforma num homem e se deita na rede com uma mulher jovem, e aí engravida, e eles têm muitos filhos lá que eles falam que é o filho do boto. Costumeiramente, o filho do boto, assim, as mulheres realmente engravidam. Eu gostaria de te explicar que o boto não tem culpa nenhuma dessa história. Muitas vezes é um familiar. Um tio, um irmão ou até o próprio pai. E ele falou que nessas tribos indígenas, assim como na nossa sociedade o adultério era algo horrendo. E eu falei assim, mas não acontece? Ele, acontece demais. Só que é tudo escondido. E quando descobrem, é uma vergonha horrível. O cara costuma definhar até morrer. É normal o reconhecimento do erro. É normal o saber o que é pecado e o que não é. Mesmo para povos não alcançados. A questão não está relacionada
a gente saber da existência do nosso erro. A mensagem de Jesus e a mensagem de João Batista não é: saibam que vocês estão errados. Porque o povo do Antigo Testamento também sabia. A lei de Moisés vinha para o povo saber que estava errado. É por isso que eles olhavam e falavam: nós somos pecadores. Você sabe que a mensagem que nós trazemos de justiça de Deus, ela dói em muitos ouvidos, porque as pessoas ficam querendo lutar, dizendo: não, eu sou pecador, eu peco, eu sou pecador. Não, tudo bem, mas Jesus lavou você. Você agora é uma nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo, e algumas pessoas não gostam dessa mensagem. Por quê, pastor? Como assim elas não gostam dessa mensagem? Porque essa mensagem destrói a desculpa. A mensagem de que você agora é justo e que você consegue viver uma vida fora do pecado, destrói a desculpa do acomodado com o pecado e do não arrependido. Destrói a desculpa daquele cara que quer ser cristão, não para ter a prática de Jesus. Quer ser cristão para achar que por estar na igreja, e por dizer que é cristão, e que defende os valores cristãos, mesmo que defenda só alguns e não todos, porque eu sou cristão, eu automaticamente estou salvo. Sabe, talvez ele sabe se está, mas quem sabe de alguma coisa, né? A gente pode facilmente, como muitas pessoas, simplesmente enganar a nós mesmos. A palavra ensina sobre isso: não enganem a vocês mesmos. É possível a gente enganar a nós mesmos, não é, gente? Agora, com isso eu não estou querendo colocar um ar de instabilidade da sua salvação. A sua salvação não é por obras. John Wesley tem uma frase interessante, que ele fala sobre a busca da perfeição, sem necessariamente implicar uma ausência completa de pecados ou de erros, ou a impecabilidade. A busca da perfeição, ela sempre vai passar pelo arrependimento contínuo e constante. Amém? Ela começa de um arrependimento inicial. O arrependimento inicial, ele não é o arrependimento de uma coisa. O arrependimento inicial é você se arrepender de tudo. Principalmente, se arrepender do seu orgulho, do seu ego, e se arrepender de achar que você tem razão. Em quê? Em qualquer coisa. Um cristão arrependido, ele não tem uma postura, a não ser que esteja muito guardado e fundamentado na palavra, ele não tem uma postura de altivez frente à correção. Amém? Por quê? Não, mas ser corrigido é ruim demais, pastor. Eu sei que é. E a palavra fala que é. Ser ruim não faz você ser reativo. Eu não gosto de ser corrigido também. A questão é que quando eu fico chateado, resignado, abaixo a cabeça. Falo que droga, errei de novo. Amém? Amém? Quando ao invés dessa reação, vem uma autojustificação, ou seja, apresentação de justificativas. Errei por causa disso, errei porque isso, errei por causa dessa coisa, errei, mas fulano também errou, errei, mas você também errou. Vocês estão bem? Amém. Essa postura, errei, mas alguma coisa, errei, mas foi por isso, errei, mas também, ela não é uma postura de alguém
que se arrependeu de verdade. Amém? Pastor, mas às vezes as pessoas podem ser injustas com a gente. Podem. Já aconteceu comigo mais de uma vez. E eu vou descobrir isso depois. Imediatamente quando eu recebo alguma correção injusta, eu reflito sobre ela. E depois apresento. Não, mas peraí, você considerou isso? Você olhou isso? Amém? Amém. A correção, ela parte de um lugar de humildade. Amém. E a humildade, ela está sempre junto do arrependimento. Por isso, a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, embora talvez pareça ser difícil demais, a gente definir, saber, mas quando que eu estou sendo arrependido, quando eu não estou? Quando alguém ministra alguma coisa aqui, que vá contra o que você pensa, o que bate primeiro no seu coração? Não gostei dessa palavra, ele está errado? Não gostei dessa palavra, não é bem assim? Tem que ver isso aí. E aí, esse mês a gente vai falar sobre família no domingo que vem. Ou pensa num assunto complicado, irmãos. Pensa num assunto difícil. Porque você já veio de uma família, né? Ou não. Ou formou uma. E todo mundo é cheio de conceitos e preconceitos sobre família. Todo mundo. E aí você fala algo, e eu sei que, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Pode ser que algumas vezes não seja bem assim mesmo, né? Principalmente se não for fundamentado na palavra. A questão é, quando a gente ouve alguma coisa, a gente pensa, não é bem assim, porque não é bem assim mesmo? Ou a gente pensa, não é bem assim, porque a palavra diz outra coisa? Examinar a Bíblia para avaliar se eu devo receber alguma mensagem é positivo. Avaliar a minha própria cultura anterior, a minha própria visão de mundo, e avaliar a mensagem segundo a minha própria visão de mundo, é o sinal de alguém que não se arrependeu. Mateus capítulo 4. Aí você vê, Jesus chega, João batiza e joga o povo para seguir ele. Mateus 4,17 vai dizer assim: daí em diante Jesus começou a pregar. O que Jesus começou a pregar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Como que Jesus trazia o povo para perto de si? Através de milagres, através de provisão. E é normal, irmão, que você tenha chegado na igreja pelos motivos errados. Praticamente todo mundo que eu conheço chegou na igreja pelos motivos errados. E deixa eu te dizer, você que chegou pelos motivos errados na igreja, você costuma ser a melhor pessoa para a igreja. Se você permanece. Amém? Por quê? Se você chega pelos motivos errados e ouve de cara a palavra arrependam-se, você olha e fala assim, isso aqui não é para mim não. E vai embora. Eu já falei isso várias vezes, para mim tanto faz, irmãos. A eficácia da minha palavra não é a salvação. A eficácia da palavra que eu prego é a compreensão da mensagem. Se eu falo arrependo, se a pessoa se arrepende, ótimo. Se eu falo arrependo, se ela fala assim, nem a pau, isso não é para mim, ótimo também.
Eu sou chamado para pregar, não sou chamado para converter, não. Jesus fez a mesma coisa. João a mesma coisa. Arrependam-se. Não quero. Beleza. Contanto que você tenha entendido a mensagem. Amém? Eu costumo ter mais dificuldade com quem já chega crente. Eu sei que tem alguns aqui que já chegaram crente. E nem todo lugar prega arrependimento. Muito lugar prega, esteja na igreja, dê o seu dízimo. Eu prego, esteja na igreja, dê o seu dízimo, tá? Mas não sem o arrependimento. Sem o arrependimento, pegue o seu dízimo e suma da minha frente. Que grosseria, pastor? Não é grosseria não, querido. É economia de tempo. Economia de energia. Para mim e para você. Porque eu não quero ninguém enganado. E se você está querendo enganar a si mesmo, esse não é o lugar. Amém. Tem muitos lugares que vão te ajudar muito a enganar a si mesmo. Eu não vou te recomendar, mas se você procurar, você vai achar. Tem facilidade. Procura algum lugar com culto da vitória. Não tem nada a ver com você, viu, Vitória? Fica tranquilo. Eu tenho que lembrar disso aqui sempre. Atos capítulo 2. Atos 2. Logo depois do Pentecostes, o apóstolo Pedro ensina sobre o que tinha acontecido, que Jesus era o Cristo. No versículo 37, Atos 2,37 diz: quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E Pedro respondeu o quê? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e serão perdoados. Jesus perdoa todo mundo? Gente, esse é o evangelho bem simplão, hein? Vamos lá. Jesus perdoou todo mundo? Obrigado. Todo mundo? Todo mundo vai usufruir do perdão de Jesus? O que faz a distinção entre um e o outro? Arrependimento. Não é da boca para fora o arrependimento. Não é um exercício de falar palavras mágicas. O arrependimento não pode ser feito numa limpeza de exterior do copo. O arrependimento é uma mudança completa de identidade. Paulo vai dizer em Efésios 4, se não me engano, aquele que roubava não roube mais. Parece que é uma coisa sobre obra, mas não é. Ele está só mostrando o fruto visível. Amém. De um arrependimento que acontece interno. Amém? Amém? Como que começa esse arrependimento? As características. Primeira, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 9 a 11. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz: a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Primeira coisa, tristeza é sinal de arrependimento? Não. Tem dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo.
A tristeza por si só não significa nada. Fulano chorou tanto, está arrependido. Nem sempre. Às vezes o choro significa remorso. E remorso não é arrependimento. Arrependimento é uma tristeza segundo Deus. O remorso é uma tristeza por causa da penalidade do pecado. Imediata ou vindoura. A tristeza segundo Deus é uma tristeza que vem do fato de eu não querer errar. E eu fico triste porque eu errei. Amém? Versículo 10, vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, saudade, preocupação, desejo de ver justiça feita. Ou seja, a tristeza, segundo Deus, ela vai ter um efeito imediato. Ela vai produzir dedicação. Desculpas aqui não é justificativas, a tradução pode estar um pouco quebrada, né? Deixa eu ver aqui como é que está na... João Ferreira de Almeida. Contristados, defesa, indignação, temor, saudades, zelo e vindita. Está vendo? As versões. Na NVT, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Quando você, versículo 11 vai dizer assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Amém? Então a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir um efeito imediato de dedicação, de zelo. Um efeito imediato de desejo que a justiça seja feita. Temor. Amém, gente? Amém. Tiago, capítulo 4. Versículos 8 a 10. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja que Ele chama de pecadores. Amém? Amém. Por que Ele chama de pecadores? Aqueles que não estão arrependidos. Aqueles que estão na prática de pecado. Prática de pecado, irmãos, depois de nascido de novo, prática deliberada de pecado, ela vai sempre levar à morte. Ela não é uma perda de salvação imediata, mas em algum momento, isso acontece. O problema, eu não estou pregando para pessoas que estão fora da igreja, estou falando para pessoas que estão dentro da igreja. Amém? O problema é que quando a pessoa está fora da igreja, ela sabe que ela está na devassidão. E talvez ela tenha tido uma criação cristã e ela fala assim, um dia eu volto para a igreja. Já viu gente falando isso? Um dia eu volto, um dia eu vou, um dia eu paro com essa vida. Ela sabe que ela está errada. Por que ela não volta? Porque ela não está arrependida. Porque ela quer mais. Talvez ela esteja pensando, e é muito interessante porque tem homens e mulheres jovens, que às vezes falam assim, um dia eu volto, mas por que não agora? Porque eu quero terminar de aproveitar. Quero terminar de fazer tudo que eu quiser. Ah, não, mas eu não tenho esse problema não, eu tenho... E o cara que ele não vai em festa, ele fica na dele, mas ele também não vem. Porque ele está terminando de procurar a sua própria vida. Ser devoto do dinheiro. O arrependimento não é só uma questão de vícios e de sexo. O arrependimento é quando a pessoa busca a sua própria vontade. Um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu vou. Está tudo bem. Mas essa pessoa não é arrependida.
E aquele que está aqui e não é arrependido. Existe uma mensagem: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É possível a gente estar aqui convencido e não convertido. E tem várias formas de estar aqui convencido. Várias formas. Às vezes os amigos estão, você veio por causa dos amigos, veio por causa da família, veio por causa da mulher, veio por causa do marido. E aí, tá bom, é um lugar de frequentar. Veio por causa do pai. Estão quietos hoje. É a igreja acolhedora, pô. Igreja boa, né? A galera fica aí tranquila. Eu quero que você... Eu não posso identificar isso em você, você que pode. O seu coração, nesse momento, ele está como? Como alguém que escolhe o que gostou de ouvir ou não? Ou como alguém que deixa o Espírito Santo te ajudar a olhar no seu coração o que precisa ser mudado ou não? O que eu estou falando hoje é simplesmente sobre um pilar, um conceito, um fundamento que vai balizar as suas escolhas em tudo aquilo que você é ensinado para a sua santificação e para a sua salvação. Porque o jeito com o qual nós ouvimos as mensagens muda tudo. Se eu ouço uma mensagem que vai me levar à santificação e eu resisto a ela, eu tenho uma predisposição natural de não me santificar. Isso me coloca num lugar de dúvida. Mente dividida. E Tiago vai dizer, homem de mente dividida não recebe nada do Senhor. E aqui ele fala novamente. Os que têm mente dividida, purifiquem o coração. Porque o problema não é cognitivo. Não é mental. Não é porque eu não entendi. Entendeu. É porque no coração não se arrependeu. Primeira carta do apóstolo João. Estão bem, né? Daqui a pouco eu faço uma piada para quebrar o clima, fica tranquilo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aquele que permanece numa prática de pecado, olha para a exposição da justiça e fala assim, não, eu não estou errado, não. Eu estou falando que Deus é mentiroso. A palavra está dizendo isso. O Senhor está dizendo isso através da palavra dele. Mas eu não estou errado? Quem é o mentiroso na história? Entendeu? Quando eu olho para a palavra e falo, não é bem assim, eu estou dizendo que a palavra mente. Não estou? Não estou não, claro que está. Não é possível, isso é cara de pau, é claro que está. Qual que é o jeito de fazer? Confessar os pecados. Entendi, confesso mentalmente. Não. Não precisa ir para a salinha do padre também, não. Mas você pode falar com pessoas, você pode procurar. Mas primeira coisa é você confessar, admitir para si mesmo, meu Deus, eu estou errado. E aí Deus tem a capacidade de te purificar somente depois da sua confissão. Ah, Deus, tira isso de mim, tira esse pecado de mim.
Não existe Deus tirar o pecado de você. O pecado sai pelo arrependimento. Mas eu gosto de fazer isso. O problema é seu. Deixa de gostar. Ou para de fazer mesmo gostando. Depois de um tempo, vai perder o sabor, vai perder a vontade. Mas inicialmente você simplesmente domina a sua carne. Porque esse gostar vem da carne e não do espírito. É por isso que toda vez que você faz alguma coisa errada, por mais que você faça, você não faz em paz. Não é como tirar férias. Que você fica lá descansando, a carne descansa e o espírito descansa também. Não. O pecado qualquer que seja, quando você fala mal de alguém, quando você difama alguém, quando você briga, ira, ciúme, ele por mais que seja uma reação sua, ele te traz dor. A reação natural da carne é a dor no coração. Existe um único jeito de lidar com essas coisas: manter-se arrependido. Amém. E nessa predisposição de confessar e não tentar fazer Deus um mentiroso. E talvez se você pudesse ser 100% sincero, você falaria: não estou fazendo de Deus um mentiroso. Talvez você esteja ensinando errado. A chance é boa. Não, pode ser, pode ser. Eu não sei se tudo que eu ensinei na vida estava certo. Mas para você dizer que o que eu ensino, ou que qualquer pessoa que prega a palavra ensina está errado, você tem que apresentar uma alternativa hermenêutica. Ou seja, você interpretou errado. Será que não é interpretável dessa forma? E aí tudo bem, a gente pode até ter uma questão de uma discussão teológica. Normalmente não é isso que acontece. Normalmente o que acontece é: não é bem assim porque eu acho que não, porque olha só, a Bíblia não é um livro muito antigo. Será que culturalmente isso tem a ver? Será que o meu caso se aplica nisso? São perguntas que são levantadas para desviar o seu coração do arrependimento. E o diabo vai te ajudar muito nisso. Você não precisa nem pedir a ajuda dele, ele vai te oferecer os argumentos. Porque ele é um enganador, então é um argumento para enganar a si mesmo. Eu posso te ajudar com vários. Eu vou te ajudar agora. Ela não quer, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a identificar os que vêm dele. O pastor está falando isso, não hoje, né? Vou ensinar sobre família. Falou isso, mas e o pastor de tal igreja que fez não sei o quê? O problema é dele. Mas e o líder que fez tal coisa? Eu falei com alguém aqui, não lembro quem, um dia desses aqui. Principalmente para a liderança, né? Eu falo isso muito com a liderança. Que a pessoa carnal, quando ela quer errar, ela olha para o pior líder como um exemplo. Ela nunca olha para o melhor. Ela fala: mas fulano é líder, também não faz o que você está falando para mim. Não é? O pastor fala de pontualidade, mas e fulano que é ministro e chega atrasado? O problema é dele, irmão. Ele está errado? Tá, mas o fato de um não fazer o que deve ser feito, não invalida a verdade. Agora, quem define a sua santidade é o membro mais carnal da igreja ou é Jesus Cristo? Quem quer ser o alvo? Não, o meu alvo é me tornar o menor no reino dos céus. Meu objetivo não é ser uma pessoa grande no reino. Eu tenho que me tornar, quem que é o piorzinho aqui, mas que está bem ainda? Fulano, então eu vou mirar nele. Pastor Paulo, não. Não, rapaz, ele já é o pastor. Não, aí não.
Aí você não pode me exigir. Claro que posso. Eu não sou Jesus não, irmão. E vou te falar uma coisa. Eu posso, inclusive, te ensinar algo que eu ainda não estou conseguindo fazer plenamente. Amém? Eu posso te ensinar a lutar junto comigo lutas que eu estou lutando. Porque a verdade, ela é independente da prática de qualquer pessoa. Mas isso não faz de você um hipócrita, não. O que faz de mim um hipócrita é eu ou mascarar a verdade, ou eu dizer que eu estou fazendo algo que eu não estou fazendo. O irmão Reagan dizia que pregava prosperidade com o sapato furado. Ah, mas seu sapato está furado, mas a palavra não foi invalidada por causa do sapato dele. Amém? Mas as pessoas usam desculpas diabólicas para se esquivar do arrependimento. E o que eu quero nessa manhã é te trazer essa vacina. Você confessa. Provérbios 28. Gente, nada que eu estou pregando aqui é novo, viu? Se você fez Rema em 2025, você teve isso na matéria de doutrinas básicas. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e quê? E os abandona, encontra misericórdia. É possível esconder pecado? Nu. É o que as pessoas mais fazem. É o que os não arrependidos mais fazem. É incrível depois que a gente... Porque assim... E Deus... mas Deus não te revela pecado? Claro que não. O meu trabalho não é de descobridor, de detetive de pecado, não, gente. Deus me livre, imagina. O meu trabalho é de pregador da verdade. Governo da igreja. Quando a gente descobre um pecado, a gente corrige. E é interessante que às vezes quando a gente descobre um pecado, a gente começa a ir atrás e a gente descobre 650 debaixo do tapete. É isso que acontece. Mas a gente não fica mexendo, imagina, eu vou ficar mexendo na vida de todo mundo. Vamos lá agora procurar o Paulo Marcos, vamos ver quem que está. Gostei. É isso aí. Ou esse cara está muito bem, ou ele está escondendo muito. Quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Porque Deus não está querendo expor ninguém. Ele está querendo derramar misericórdia. Por que a pessoa esconde? Porque ela morre de medo da exposição. E não vai dar tempo agora, mas à noite eu vou continuar essa mensagem. Eu vou falar sobre como lidar com o pecado. Inclusive dentro do ambiente de igreja. Veja. Abandono de pecados. Encontra misericórdia. A graça de Deus vem. Porque, cara, as pessoas erram. A igreja não é uma detetive de pecado. Não é uma punidora de pecado. Mas Deus pune o pecado. Ele pune. Ninguém quer o pecado sendo punido. Eu não quero punição de pecado para ninguém. Mas Deus pune. E quando chega o momento de punição, é que é o pecado do Paulo Marcos. É que o pecado vai ser revelado. Cedo ou tarde, irmãos. Cedo ou tarde. Todo pecado não pago vai ser revelado. Cedo ou tarde.
pecado não pago vai ser revelado. Ou no juízo, ou quando a pessoa que esconde os pecados começa a esconder tão bem que ela começa a machucar o corpo. Um dos dois momentos, o pecado é revelado. Agora, se Deus revela o pecado, é porque Ele derrama o juízo. A misericórdia vem quando a gente abandona. E o abandono do pecado vem pelo arrependimento. Então, a existência do pecado é real. A questão é como eu vou lidar com essa existência. Eu vou arrepender e me livrar dele? Ou eu vou esconder e aguardar o juízo? Ezequiel 36. Pastor, eu queria aprender mais disso. Faz matrícula no Remo se você não fez. Ezequiel 36. Detalhe, gente, isso aqui é uma doutrina básica, tá? Isso aqui é o início do início do início que você precisa saber para ser cristão. Se está novo para você, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que você não sabe de nada, a boa é que você pode saber. Ezequiel 36, 31. Uma profecia dada ao povo de Israel. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão o quê? Nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Carta de Judas, capítulo único, versículos 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Outras versões vão dizer, odiando até a roupa contaminada pelo pecado. Essa coisa de eu sou crente, ai, mas que saudade do tempo que eu não era, não é de alguém que passou pelo arrependimento. Porque o arrependimento se completa no nojo ao pecado. Não é no nojo ao pecador. Nojo ao pecador é coisa de fariseu. Olha lá, olha só aquela pessoa, olha a roupa daquela mulher. Não, a isso é misericórdia. Porque a pessoa que passou pelo arrependimento, ela olha para alguém que está no pecado e morre de dor. Porque você fala, eu estava nessa, eu sei como é ruim, eu tenho nojo de pecado. Eu imagino, se eu tenho nojo de pecado, eu imagino como essa pessoa deve estar tão suja como está. E eu tenho compaixão dela. Mas eu tenho nojo no pecado, não nela. Mas eu tenho nojo do tempo em que eu fazia parte dessas coisas. Irmão, o arrependimento, ele tem uma graduação também. Enquanto você luta contra a sua carne talvez vai desejar coisas ruins. Com isso eu não estou dizendo que você não se arrependeu. Se você ainda é tentado. Nesse corpo a gente ainda é tentado. Eu estou falando sobre a sua disposição mental e de coração. Quando você se arrependeu, ainda que você erre, você não fica satisfeito ou tranquilo quando você erra. Você não cauteriza a sua mente. Você não tenta se justificar. Você não fala é assim mesmo. Você não cria um monte de subterfúgios para poder dizer que está tudo bem você fazer aquilo. Afinal de contas, eu ainda estou crescendo. Quem tem que falar isso não é você. Tem gente que chega às vezes para conversar comigo e fala assim, pastor, eu errei aqui. A pessoa está mal porque ela errou. E aí eu falo, calma, você está crescendo. Mas deixa eu te falar isso.
estou dizendo para você se ficar se condenando. Entenda, quando o erro é do crescimento. Agora, cuidado, quando isso se torna uma justificativa para permanecer no erro. O ódio, o nojo, a repulsa ao pecado, ela vai fazer com que você não se livre dele. E que mesmo um dia arrependido, você corra o risco de fazer aquilo que está na segunda carta de Pedro. Vamos encerrar com esse texto. Capítulo 2. Verso 20. Se tendo escapado das contaminações desse mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Irmãos, a palavra não é uma negociação, deixa eu ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, é um santo mandamento. E virar as costas é a atitude de alguém que talvez possa ter se arrependido por um minuto, mas recebeu o conhecimento, virou as costas e falou assim: não estou nem aí para isso. Versículo 22, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. O ódio e o nojo ao pecado é como isso, né? Você foi limpo, eu não vou voltar para a lama nunca mais. Amém. À noite eu vou falar mais e vou dar exemplos bíblicos sobre remorso, culpa, arrependimento, para a gente encerrar essa doutrina básica. Tem mais 5 para a gente ir tratando ao longo desses domingos a seguir. Vamos ficar de pé. Aleluia. Nós somos gratos, Pai, pela sua palavra. Irmãos, nesse momento ora, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito para que Ele possa te mostrar algo que talvez você não esteja vendo. Eu sei, gente, que nós não somos perfeitos e que talvez tenha pecados que a gente tenha dificuldade de se libertar. Isso não quer dizer que você não está salvo. Isso não quer dizer que você tenha perdido a salvação. Mas não dá para acostumar. Não dá para acostumar e viver uma vida como se o pecado pudesse fazer parte da nossa vida. Amém. Nos mostra, Senhor. Nos mostra algum resquício de sujeira, algum canto do nosso coração que ainda não foi limpo e que ainda não está bem resolvido por nós, Senhor. Eu oro por espírito de sabedoria e revelação alcançando os corações dos seus filhos nessa manhã. O seu doce e santo Espírito traga luz, clareza, consolação, e que traga santificação por meio da convicção da sua verdade. Eu oro por força e sabedoria para que todos os que estão aqui com o coração arrependido
encontrem um caminho claro, ainda que nem sempre fácil, para se livrarem de qualquer peso ou pecado que dificulte a carreira em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu queria fazer um apelo nesta manhã sobre arrependimento, amém? Mas não é um arrependimento